Martins, Super Som de Elaine Martins, Santificação na programação do Bom Dia Super Dia. Moçada, são 10 horas e mais 49 minutos em São Luís do Maranhão. Tá chegando, chegou a hora do quadro mais esperado do nosso programa. Tá na hora do nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Hoje nós vamos responder aqui a pergunta da nossa irmã Savana Duarte Reis, da cidade de Floriano, no estado do Piauí. E ela quer saber o seguinte, ela escreve aqui para nós dizendo assim: Pastor Samuel Gomes, por que a Bíblia não fala sobre a existência dos dinossauros? O quê? Não acredito. Minha amiga Savana, ela quer saber por que a Bíblia não fala sobre a existência dos dinossauros. Será realmente que a Bíblia não fala sobre a existência desses animais fantásticos que até hoje a gente encontra aí os fósseis dele, né? A gente encontra os fósseis para tudo quanto é lado. Seria isso uma armação? Sei lá, né? Seria uma armação? Olha só, Savana, a Bíblia, eu tenho aqui uma notícia boa para dar para você, né? A Bíblia fala sim sobre dinossauros. O que acontece é o seguinte, é que se você for procurar essa palavra dinossauro na Bíblia, você não vai encontrar. O quê? Não acredito. Você não vai encontrar essa palavra porque essa palavra dinossauro, ela não existe na Bíblia. Essa palavra ela foi criada em 1842 pelo estudioso de fósseis, um rapaz chamado Richard Owen. Richard Owen é o nome do cidadão, né, do estudioso que estudava os fósseis. Então ele criou essa palavra. Ela foi criada em 1842, por isso é que você não encontra essa palavra na Bíblia, porque a Bíblia é muito mais antiga. A Bíblia tem uns 3.000 anos atrás que ela foi escrita. Então essas palavras, dinossauro, computador, algumas palavras você não vai encontrar na Bíblia. Mas a Bíblia fala sim pelo menos de 3 dinossauros. O quê? Não acredito. É verdade. A palavra equivalente a dinossauros na Bíblia é a palavra Behemoth, né? Behemoth remota lá para o livro de Jó, capítulo de número 40, versículos 15 ao 24. A gente vai achar lá a história, né? Pelo menos o livro de Jó relata pelo menos 5 dinossauros, 3 a 5 dinossauros. É o que mostra lá no livro de Jó, entendeu? Então, o que vale a gente ressaltar também sobre a questão do Behemoth. Vamos ler o texto bíblico, mas pastor, Behemoth aqui na minha Bíblia tem como traduzido como hipopótamo. É verdade, algumas Bíblias traduziram o Behemoth como hipopótamo, mas se você for analisar direitinho o texto no hebraico, essa palavra Behemoth, como ela caracteriza esta criatura, né? Vamos lá, o Behemoth vamos ver, é uma criatura descrita na Bíblia, no livro de Jó, capítulo 40, versículos 15 a 24, e é tradicionalmente associada ao monstro gigante, né? Algumas Bíblias traduziram de forma errônea por hipopótamo, mas se a gente for analisar direitinho, né, os criacionistas identificam essa criatura não como um hipopótamo, mas como um saurópode, né? Como um saurópode. O quê? Não acredito. É verdade. Porque se a gente for analisar direitinho, essa criatura, ela tinha um corpo com uma couraça, né? Típica dos desertos. Mas dizia que ela vivia dentro d'água. Então, se a gente for analisar o texto sacro, olha só. Olha o que diz o texto sacro.
Contempla agora o behemoth que eu fiz contigo, que come erva como boi, eis que a sua força está nos seus lombos, né? Até aí tudo bem. O seu poder nos músculos do seu ventre. Olha só, já começa a mudar a situação. Será que aqui está descrevendo mesmo o hipopótamo? Move a sua cauda como cedro. Move a sua cauda como cedro. Não acredito. Hipopótamo não tem uma cauda gigantesca assim para ele mover como se fosse um cedro, tem? Não tem. Então já começa a mudar a situação. Então, pastor, por que eles traduziram essa palavra? Porque o animal era desconhecido. O animal era desconhecido, entendeu? O animal era desconhecido e não se tinha informação sobre esse animal. Então, o animal que eles tinham ali na época em que a tradução da Bíblia foi feita, era o mais aproximado do hipopótamo, né? Não perceberam-se o detalhe. O rabo do bicho era como cedro. Os nervos de suas coxas estão entretecidos, seus ossos são como tubos de bronze. O quê? Não acredito. Entendeu? Então, pelo rabo aqui a gente identifica que não era o hipopótamo. Um rabo como cedro do Líbano. Cedro do Líbano é uma planta gigantesca, entendeu? Então, a sua ossada é como barras de ferro, né? Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. Então, a gente vê que ali houve um equívoco na tradução. A tradução ali não é... Mas por que eles fizeram essa tradução? Porque era um animal que eles tinham ali na existência, um animal que habitava nas águas e na terra. É o hipopótamo, né? Então não perceberam detalhes de que o rabo do bicho ali era como cedro do Líbano. Então, behemoth está mais para um dinossauro, né? Tá mais por um dinossauro. Os criacionistas, eles classificam esse animal como um saurópode ou então como um triceratops, né? O que a gente conhece hoje como triceratops. É um animal gigante de 3 chifres, certo? Com um corpo, uma couraça típica dos desertos, ok? Outro animal que a Bíblia classifica e que chama e que a gente pode identificar muito bem como se fosse um dinossauro é o Leviatã, né? Leviatã. O quê? Não acredito. Lá da história de Jó. O Leviatã, se você for analisar direitinho lá as características, né, desse animal, que até no período em que a Bíblia foi traduzida, traduziram ele como crocodilo, né? Foi traduzido como crocodilo. Mas se a gente for analisar, não é um crocodilo comum. É totalmente diferente o Leviatã. Vamos ver aqui as características do Leviatã. Em hebraico é Leviatã, né? Quase a mesma coisa. Segundo alguns historiadores, era um peixe feroz citado no Taná, no Antigo Testamento, uma criatura que em alguns casos poderia ter interpretação mitológica. Olha só. Não acredito. Interpretação mitológica ou simbólica, a depender do contexto, certo? Geralmente é descrito como tendo grandes proporções e bastante comum no imaginário dos navegantes europeus, certo? Então, se você for ver as características deste animal, lá em Jó e lá em Isaías também, no capítulo... Isaías também fala desse animal, Jó capítulo de número 27, Isaías 27, né? Isaías 27 e Jó 41, vai falar desse animal. Então, se você for analisar direitinho esse animal, ele soltava fogo pelas narinas. O quê? Não acredito. Ele soltava fogo pelas narinas. Então, naquele tempo em que a Bíblia foi traduzida, existia na mitologia chinesa, existia um animal chamado de dragão, né? Mas aquilo ali era apenas mitológico, na imaginação das pessoas, uma figura mitológica de um animal que soltava fogo pelas narinas. Então, quando o tradutor da Bíblia foi traduzir, aí ele disse assim, mas dragão, não posso traduzir o Leviatã aqui como dragão, porque dragões não existem, né? O quê? Não acredito. Dragões não existem, dragões são figuras mitológicas e nós temos que preservar a inerrância da Bíblia, porque dragões não existem, né? Então, o que acontece é que aquilo que os chineses
que Marco Polo, grande historiador, viu na China. Marco Polo viu dragões, criaturas parecidas com o que a gente identifica hoje como dragões na China, entendeu? Então, na verdade, o Leviatã é aquilo que a gente conhece hoje como se fosse uma figura mitológica, os dragões, né? Os dragões. Na verdade, esses dragões que a gente tem aqui como figura mitológica, como animais mitológicos, são na verdade os dinossauros. Dinossauros, uma espécie de dinossauros, né? Uma espécie de dinossauro mais parecido com uma serpente, um crocodilo com uma mistura de serpente, né? Com uma mistura de serpente, um animal parecido com as características de um crocodilo e ao mesmo tempo de uma serpente, né? Alguns descritos até com duas cabeças, aí eu acho que já entra na questão da imaginação, porque acho que um animal de duas cabeças acho que não condiz, né? Mas esses animais conhecidos como dragões da mitologia grega, na verdade são esses dinossauros, né? É o mesmo Leviatã que a Bíblia vai falar lá no livro de Jó. E inclusive interessante é que alguém pode perguntar assim, mas como foi que esses animais foram destruídos? Como foi que a gente sabe que a ciência diz que foi um meteoro, né, que caiu gigantesco ali na região do México e que dizimou esses animais. Mas na verdade esses animais eles foram aniquilados, destruídos através do dilúvio. E o que é mais interessante é que depois do dilúvio a gente ainda percebe a existência de alguns desses animais. Por que que a gente percebe a existência desses animais que a gente acha falsificados hoje? Resultado do dilúvio, entendeu? Então, mas depois do dilúvio ainda tinha dinossauros. O quê? Não acredito. Ainda tinha. A gente pode ver, por exemplo, que os incas e as tribos nômades ali do Peru, eles desenham nas cavernas, né? Que a gente conhece hoje como homens das cavernas. Essas civilizações, eles desenhavam nas cavernas esses animais. Como é que eu posso desenhar um animal que eu nunca vi? O quê? Não acredito. Como é que eu posso desenhar um animal que eu nunca vi? Entendeu? Então, eles desenham caçando triceratops, andando em cima tentando domesticar esses animais. Então, o que acontece foi o seguinte, a grande maioria foram dizimados no dilúvio, mas alguns foram preservados. Pastor, o senhor está querendo dizer que Noé colocou alguns desses animais na arca? Sim, tô dizendo isso. Tô dizendo isso. Noé preservou algumas dessas espécies. Entendeu? Mas como é que Noé ia colocar um animal gigantesco daquele na arca, né? Gente, é fácil, muito fácil. Ele não precisava colocar animais adultos. Bastava colocar um casal de bebê, de filhotes. Casal de filhotes, entendeu? Então, foi assim que eles foram preservados. E por que eles não existem mais hoje? Porque foram caçados. Foram caçados pelos homens, entendeu? Então chegaram à extinção, mas esses animais de fato existiram e a Bíblia fala assim, Behemoth e Leviatã são exemplos categóricos da existência dessas criaturas. Aquilo que a gente tem como mitologia, animais da mitologia, os tradutores da Bíblia querendo preservar a inerrância da Bíblia quando foram traduzir e viram as características do Leviatã que parecia um dragão. Aí eles, peraí, nós temos que preservar a inerrância da Bíblia, porque dragões não existem. Dragões são figuras são animais da mitologia. Aí então, com essa boa intenção de preservar a inerrância da Bíblia, eles acabaram traduzindo por crocodilo, né? Mas depois encontrou-se essas criaturas e a gente chega aqui à conclusão de que o Leviatã, que soltava fogo pelas narinas, nada mais era do que os dragões, que os chineses falavam, que Marco Polo viu lá na China, e que nada mais era do que os dinossauros, uma espécie de dinossauro, entendeu? Então ele tinha características de um crocodilo e tinha uma cabeça como se fosse uma serpente, entendeu? Então, a Bíblia é um livro fantástico.
a Bíblia é um livro fantástico. De forma alguma a Bíblia ia deixar de falar sobre esses animais, tá bom, minha amiga Savana? Então, mais uma vez nós chegamos a uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Pessoal, a Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia, ela é inerrante e infalível palavra de Deus e não tem como questionar com a Bíblia. Questionar com a Bíblia é dar murro em ponta de vaca, tá bom? Então recomendo você a estudar a Bíblia, recomendo você a ir nesses textos que eu acabei de citar aqui, ver as características do hipopótamo e do Leviatã e você vai perceber que de fato o que eu estou falando tem fundamento, né? Certo? Então a Bíblia, ela é incrível, é fantástica. Quero agradecer o seu carinho, a sua companhia, a sua audiência e eu prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir, com mais um A Bíblia Tinha Razão, tá bom? Perdeu? A Bíblia Tinha Razão? Chegou agora? Daqui a pouquinho vai estar lá no nosso canal no YouTube. Se inscreva lá no nosso canal e compartilhe para que todo mundo tenha acesso ao conhecimento, né? Tá bom? Todos vocês, uma ótima tarde, a paz do Senhor Jesus. Vou deixar vocês com a Célio Trindade, porque a partir de agora a conversa é com a Célio Trindade. Tô indo, tchauzinho, fui!